Eu amo muito vocês e eu não vejo a hora de poder dar um abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, queridos, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração da ceia do Senhor do mês de maio. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui celebrando a ceia do mês de abril, e tudo isso sinaliza uma grande verdade para nós. Por mais difícil que esteja sendo todo esse período, nós estamos passando, nós estamos atravessando. Chegará um momento, como toda dificuldade que tem início, meio, ela também chegará ao fim. A nossa oração, o nosso clamor é que esse fim esteja muito mais próximo do que nós imaginamos. O que nós não podemos é perder a nossa fé. Ainda ontem eu compartilhava com alguns amigos em uma live de que quando nós estamos diante de algo novo, quando nós estamos se deparando com algo que nós não tínhamos conhecimento dele, nós temos duas reações, pelo menos duas reações. A primeira delas é encontrar um culpado, nós queremos um culpado. A segunda delas é ser tomado pelo medo, porque nós estamos falando de algo completamente desconhecido. E o que nós não podemos fazer hoje é começar a encontrar alvos para atacar. Ao mesmo tempo que nós estamos atacando, nós também estamos em um ambiente de medo. Então, por favor, se posicione como cristão. E é sobre isso que eu gostaria de colocar como base para a mensagem dessa noite. Eu queria ministrar uma mensagem para você hoje, que tem como tema 5 conselhos para dias difíceis. 5 conselhos para dias difíceis. Eu sei que há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas quando nós abrimos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos instruções valiosas e poderosas para nortear a nossa vida. A grande verdade é que a maioria de nós só se atenta para isso em dias difíceis. E o que eu quero nessa noite é trazer para você instruções, conselhos, direções, para que você possa então também nortear a sua vida nesses dias, e então possamos atravessar de maneira pautada naquilo que as Escrituras nos dizem. Então, abra sua Bíblia comigo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 16, está escrito assim, olha: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, versículo 20, não desprezeis as profecias. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo é um homem fora do seu tempo. Não é à toa que dentre todos os apóstolos contemporâneos, ele se destaca, não porque fosse maior, ou porque fosse melhor do que os outros, mas o nível de revelação entregue a ele não foi entregue aos outros. E então nós temos uma vida
sendo descortinada através de cada epístola que ele envia, principalmente as igrejas que nós temos descritas na nossa Bíblia. Quando nós abrimos aqui aos Tessalonicenses, em que ele vai dedicar 2 epístolas específicas, nós temos vários conselhos, várias instruções, mas eu quero me deter com você nessa noite, nesses 5 que nós lemos aqui, e eu os coloquei, não é? 5 conselhos para dias difíceis, porque entendo eu, que vivenciando esses conselhos na prática, não apenas anotado no caderno, não apenas ouvindo essa mensagem, mas se amanhã, aliás, se assim que esse culto terminar, você dedicar a praticar cada um desses princípios, eu tenho certeza que aquilo que nós estamos atravessando será completamente diferente. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos deixa é: regozijai-vos sempre. É estranho falar sobre alegria em dias como esse. Aliás, é estranho falar sobre alegria em qualquer ambiente em que a tristeza, a dificuldade, o ambiente está em um cenário caótico. É difícil, porque nós ainda não entendemos o conceito de alegria. Veja, é diferente a felicidade da alegria. A felicidade, ela é produzida da terra para o coração do homem. Em outras palavras, a felicidade, ela vem quando eu adquiro um carro novo. A felicidade, ela vem quando eu adquiro um celular novo. A felicidade, ela vem quando eu compro uma roupa que eu gostaria de ter. Isso é felicidade. A felicidade é a terra produzindo algo no coração do homem. É por isso que muitas pessoas vivem uma vida de frustração, porque elas imaginam que a terra vai proporcionar um sentimento que só o céu pode dar a elas. Então, eu coloco toda a minha expectativa quando eu estou ali pensando: se Deus me abençoar e eu trocar o carro, eu serei uma pessoa feliz. Eu coloco meu coração de que se Deus me abençoar e eu tiver uma promoção no trabalho e começar a ganhar mais, então eu serei feliz. Só que não, a felicidade, ela é passageira. Ela tem um começo, o meio e o fim. Então muitas pessoas vivem uma vida de frustração, porque elas colocam toda a sua vida em um sentimento passageiro chamado felicidade. A felicidade, ela é algo que ela chega e da mesma maneira que ela veio, ela também vai. Mas o apóstolo Paulo não diz isso. Ele nos disse: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Como é possível, pastor, ser alegre sempre? Como é possível, pastor, ser alegre em um cenário como esse que nós estamos vivendo? É muito simples, quando você entende que a alegria não vem da terra, mas ela é algo produzido do céu para o coração do homem. O que nós precisamos tomar como primeiro conselho nessa noite é entender que a alegria, ela vem do céu para o coração do homem. Ela não é um sentimento produzido na terra. Ela não é algo que a situação proporciona. Ela não é algo que uma aquisição me dá, não. Não. É por isso que nós podemos estar sempre alegres, porque nós entendemos que independente daquilo que nós estamos vivendo, o céu está vivendo uma realidade completamente diferente. E glória a Deus por isso.
Glória a Deus que o céu sempre está em uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos vivendo na terra. Por isso eu quero desafiar você nessa noite a abrir o seu coração e se esvaziar de todo sentimento terreno, de todo sentimento passageiro. A Bíblia diz que aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos é temporal, é passageiro, mas aquilo que os nossos olhos não veem, isso é eterno. E nós, nos dias de hoje, precisamos nos atentar para as coisas eternas, naquilo que dura, naquilo que permanece, naquilo que não vai acabar. O que nós estamos vivenciando nos dias atuais é uma geração frustrada, porque todo o seu coração estava pautado em coisas que proporcionavam felicidade. E todas essas coisas hoje, elas parecem que não têm sentido nenhum, não há propósito. Agora, quando você entende que a alegria do Senhor é a nossa força, então a nossa vida ganha um outro sentido. Porque o sentimento que norteia o meu coração não vem da política do Brasil, não vem do cenário que nós estamos vivendo. O que norteia o meu coração vem do céu. E é por isso que Paulo disse: alegre-se sempre. Estar feliz, estar alegre quando tudo está bem, isso o ímpio faz. Agora, estar alegre quando há uma adversidade a ser vivenciada, isso é só aquele que entendeu que a alegria do Senhor é a sua força. Agora perceba, a alegria do Senhor é a nossa força. Todas as vezes que você entende que Deus se alegra com aquilo que a igreja se move na terra, quando você entende que a alegria proporcionada no coração de Deus gera força para que nós possamos continuar a nossa caminhada, então o meu desafio como cristão, ele aumenta, porque eu passo então a ter a responsabilidade de entender o coração de Deus. E eu pergunto para você: será que você entende o que está no coração de Deus nesses dias? Será que você consegue nessa hora parar e entender o coração de Deus para discernir se o coração de Deus está alegre? Porque é esse discernimento da alegria do Senhor que gera força para que a gente continue. Eu conheço inúmeras pessoas que dizem assim: pastor, eu estou fazendo, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Pastor, eu estou aqui, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Pastor, eu comecei algo, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Ou seja, quando eu não consigo discernir o coração de Deus, uma dúvida, uma inquietação, ela começa a pairar dentro de mim. Agora, quando eu passo a discernir o coração de Deus e entendo que o coração de Deus está alegre, que Deus está feliz, então isso promove uma força, diz a palavra do Senhor. Então o primeiro conselho para dias difíceis é: entenda que a alegria, ela vem do céu para o coração do homem. E o meu clamor essa noite é que a alegria do Senhor visite o seu coração aí na sua casa. Você que tem olhado para todo esse ambiente, tem se perguntado: Senhor, como será? De que maneira será? A
nossa oração é que a alegria do Senhor visite você aí, que você seja tomado por um sentimento celestial, um sentimento que você não vai encontrar nessa terra, um sentimento que vai chegar e vai passar a direcionar a sua vida na direção da vontade de Deus. Entenda que enquanto estivermos pautando a nossa vida em felicidade, viveremos frustrações. Porque o carro que eu compro hoje, ele envelhece amanhã, ele quebra. O celular hoje, que é novo, amanhã, ele já não é tão novo assim. Então abra mão da felicidade para ser alegre na presença do Senhor. Abra mão daquilo que te faz feliz para adquirir aquilo que te faz de fato ser alegre. Segundo conselho para dias difíceis. O primeiro é: alegre-se sempre. Número 2, orai sem cessar. Qual é o próximo conselho, pastor, para dias difíceis? Ore. Pastor, mas eu estou orando e está ficando mais difícil. Ore. Pastor, mas não para. Ore. Pastor, mas as coisas continuam ruins. Ore. O apóstolo Paulo nos deixa um conselho: orai sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? Estou vivendo um tempo bom, ore. Estou vivendo um tempo ruim, ore. Estou vivendo um tempo mais ou menos, ore também. Não importa o tempo, não importa o momento, ore. Não permita que nada roube de você a oração. Não permita que nada do que está acontecendo nos dias de hoje roube de você o dobrar os joelhos e se render à presença de Deus. Ore. Pastor, mas eu tenho orado há anos e não tenho tido resposta. Continue orando. O conselho não foi: ore até que a resposta venha. Não. O conselho não foi: ore até que você entenda que aquilo não vai ser respondido. Não. O conselho não foi: ore e quando você pensar que Deus já te ouviu, pare. Também não. O conselho foi: orai sem cessar. Não pare. Ore. Ore na tua casa, ore indo para o trabalho, ore no seu horário de almoço, ore vindo para casa, ore dentro do ônibus, ore dentro do teu carro, ore, 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 ore. As pessoas se prenderam tanto a um conceito que elas deixaram de compreender o princípio da oração. Quantas vezes, dentro do carro, caminhando, eu já me peguei falando sozinho, mas não uma questão de falar comigo mesmo. Aquele momento em que você está ali e você começa a falar algo com Deus e de repente você percebe que está no meio do trânsito, que está no meio da rua. É claro que existe um ambiente secreto para a oração e todos nós precisamos ter esse ambiente secreto. Mas o apóstolo Paulo não estava falando do ambiente secreto. Ele estava dizendo que eu posso orar onde eu estiver. Eu posso orar, aliás, eu devo orar onde eu estiver.
A verdade é que o passar do tempo tem roubado das pessoas a oração. A falta de resposta tem roubado das pessoas a oração. Talvez o ambiente coletivo tenha roubado de você a oração, dado que algumas pessoas só oravam dentro do templo. Agora, o segundo conselho vai me dizer: ore sem cessar, ou seja, não pare de orar. Não pare, ore. Pastor, mas eu tenho orado e eu não tenho visto nada acontecer. E quem foi que disse que eu oro para alguma coisa acontecer? Eu oro para que Deus e eu sejam um, para que nós tenhamos unidade. E a resposta vem como consequência de passar um tempo em intimidade com Ele. Fizemos da oração uma lista de pedido, em que nós dobramos o nosso joelho, quando dobramos, apenas para pedir, apenas para falar. Mas a oração, escute o que eu vou dizer para você aqui, a oração depende muito mais daquilo que você ouve do que aquilo que você fala. Em outras palavras, se você passa 10 minutos falando, deveria passar 20 para ouvir, porque é mais importante na oração aquilo que você vai ouvir de Deus do que o que Deus vai ouvir de você. Mas eu penso que Deus, não é, quer ouvir, eu falo, e quando eu termino de falar, eu levanto e vou embora. O importante na oração não é aquilo que você diz, até porque a Bíblia diz que antes que a palavra se forme na nossa boca, Ele já conhece todas elas, Ele já sabe, Ele já tem conhecimento. Agora, aquilo que nós ouvimos durante a oração, isso é o que muda a nossa vida. Pastor, mas então está complicado, porque eu tenho orado nos últimos dias e não tenho ouvido nada de Deus. Preste atenção, até o silêncio de Deus é pedagógico. Até o silêncio de Deus nos ensina. Até quando Deus se cala, Ele está nos dando uma lição para ser ouvida. E eu posso afirmar com você, com toda a nossa experiência, que o silêncio de Deus, Ele fala mais alto do que muitas vozes que você está ouvindo de maneira errada nesses dias. Ore. Com resposta, ore. Sem resposta, ore também. Com dinheiro, ore. Sem dinheiro, ore também. A oração, ela é indispensável para dias difíceis. Talvez você aí está assistindo e está dizendo: pastor, mas eu não sei orar. Sabe sim, pastor, eu não sei o que eu falo na oração. Essa é que é a questão. A gente fica procurando palavras para falar com Deus, a gente fica tentando achar os melhores vernáculos da nossa língua para desenrolar para Deus, como se Deus se preocupasse com isso. Aquele que Jesus apresentou dizendo que é o nosso Abba. Sabe o que é a expressão Abba? Abba não é uma palavra usada por pessoas adultas. Abba são as primeiras palavras que uma criança começa a falar na sua infância. Aquele que quer ser conhecido como Abba não está preocupado com a beleza das suas palavras. Só tem uma coisa: ele não procura a beleza das palavras, mas ele procura sinceridade nelas. Você pode não falar nenhuma palavra bonita, mas se for sincera naquilo que disse, se foi sincero naquilo que orou, existe um Deus no céu ouvindo cada palavra da sua oração.
Aí quando você não tiver palavra, só chora. Só chora, porque Deus ainda continua interpretando lágrimas. Mas eu quero te dar um conselho: só não deixe de orar. Pastor, eu tenho orado pelo meu casamento. Continue orando. E quando Deus mudar o seu casamento, continue orando para Deus mantê-lo. Segundo conselho: orai sem cessar. Não pare em momento nenhum, pare de orar. Terceiro conselho para dias difíceis: em tudo dai graças. Primeiro conselho: alegre-se sempre. Segundo conselho: orai sem cessar. Terceiro conselho: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmão, como é lindo você entender isso. Em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. Pastor, como ser agradecido por tudo? Por duas razões. Tudo que acontece na face da terra é por permissão e por vontade dele. Ou seja, eu preciso compreender que tudo que acontece passa pelas mãos de Deus. E eu preciso lembrar você do que a Bíblia nos ensina, de que Ele não nos daria tribulação maior do que nós pudéssemos suportar. O que nós estamos vivenciando é porque Deus, na sua onisciência, Ele olhou para a humanidade e viu nela capacidade para suportar o que nós estamos vivenciando. E sabe o que nós precisamos aprender? Dar graças por isso. Pastor, como dar graças em um ambiente caótico como esse? Porque tudo passa pelas mãos de Deus. É difícil entendermos isso. É difícil compreender alguns movimentos na terra e dizer assim: como isso foi por permissão de Deus. Isso levanta um dos grandes questionamentos do ateísmo, porque uma das grandes questões dos ateus é dizer o seguinte: olha, se Deus é de todo bom, como vocês dizem, então Ele não pode ser todo poderoso, porque se Ele é todo poderoso, Ele também não pode ser bom, como vocês estão falando. Ou seja, não dá para colocar no mesmo ambiente um Deus todo poderoso e ao mesmo tempo bom, porque eles não compreendem que em tudo, seja do Deus Todo-Poderoso ou do Deus bom, nós precisamos ser agradecidos. Eu me lembro de algo que marcou a minha vida. Quando eu trabalhava com aquelas vans que passam pela cidade carregando pessoas com deficiência física, e eu me lembro que um dia, depois de ter colocado uma mãe com uma criança deficiente ali, que há anos vai até o sistema de saúde para que ela tenha qualidade de vida, e eu me lembro que
em alguma daquelas conversas, aquela mãe diz assim: olha, se Deus realmente existe, por que é que Ele permitiu que a minha filha nascesse dessa maneira? E antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela disse: olha, não diga para mim que isso é culpa de Adão. Pela primeira vez, eu me vi sem resposta diante de uma questão. O que dizer? O que falar? O que falar para uma família hoje que perde o seu ente querido e não pode sequer sepultá-lo com um velório? Como entender que Deus está no meio de tudo isso? Só tem uma forma, querido, só tem uma maneira, meu irmão: é derramar o seu coração em agradecimento por tudo o que Deus faz ou está permitindo acontecer sobre nós. Porque convenhamos, todas as coisas cooperam para o bem. Tem coisas que você passou na sua vida, tem coisas que você atravessou na sua história, que lá atrás, você ficava pensando assim: por que é que eu estou vivenciando isso, Senhor? Por que é que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E hoje, anos depois, você está entendendo que boa parte da sua angústia fazia parte também do seu propósito. O que está acontecendo hoje, talvez nós entenderemos anos à frente. Talvez a próxima geração, se houver uma geração depois de nós, talvez ela entenda, olhando para a história, o que nós estamos vivenciando hoje. Mas a verdade é de que Deus é Deus, porque não nos dá todas as respostas. E eu sou grato por isso, porque se Deus me desse todas as respostas, não seria Deus. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Seja agradecido em tudo, seja grata por tudo. Aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Veja, ser grato não é se conformar. Porque tem pessoas que entendem isso: tá bom, Senhor, então é para ser grato, então vamos. Não, ser grato e ser conformado é diferente. Gratidão é uma coisa. Por quê? Porque quando eu sou grato, eu entendo que tudo é ou vontade ou permissão de Deus. Se conformar é outra coisa completamente diferente. Porque se conformar significa tomar a forma do ambiente que você está, e não é para isso que nós estamos aqui. Quarto conselho para dias difíceis: não extingais o Espírito. Em outras palavras, não atrapalhe o Espírito. E Espírito aqui está com E maiúsculo, porque não está falando do Espírito do homem, está falando do Espírito de Deus. Não atrapalhe o Espírito. Dias difíceis abrem o coração das pessoas para que o Espírito tenha liberdade para se mover. Então não impeça o Espírito de agir. Não atrapalhe o Espírito de se mover.
não impeça, também não o ajude, apenas dê liberdade para que ele faça e seja quem ele é e o que ele foi enviado para fazer. Talvez esses sejam os dias em que o Espírito terá liberdade de soprar salvação dentro da sua casa. Talvez estes sejam os dias em que o Espírito de Deus terá o ambiente necessário para adentrar dentro de corações, porque é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não atrapalhe ele. Não seja uma pedra de tropeço dentro da sua casa, atrapalhando a ação do Espírito nesses dias. Um grande dado estarrecedor é que o número de violência doméstica aumentou, o número de abusos infantis aumentaram. E isso não está acontecendo nas escolas, isso não está acontecendo fora, está acontecendo dentro das casas. O que deveria ser um ambiente seguro, se tornou o lugar onde o Espírito não tem liberdade para agir. Não atrapalhe o Espírito, não o impeça, dê a ele liberdade. Abra caminho para que ele possa passar e fazer a obra que você tem tanto orado. Não atrapalhe o Espírito, sendo um mau testemunho para aqueles que agora te observam quase que 24 horas por dia. Não atrapalhe o Espírito, vivendo uma vida fraudulosa, mentirosa. Viva de maneira que o Espírito tenha liberdade para se mover no ambiente que você está. O quarto conselho para dias difíceis é: não atrapalhe o Espírito, dê a ele liberdade, vazão, por onde ele vai fluir com liberdade. Saia da frente, não tente fazer uma obra que é uma obra só dele. Lembra? Nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não adianta forçar, não adianta confrontar, não adianta brigar. Permita que o Espírito tenha liberdade para fluir nesses dias. Quinto e último conselho. Quinto e último conselho para dias difíceis: não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias. E aqui eu quero abrir 2 pontos importantes sobre profecias. A primeira delas é sobre aquilo que já foi profetizado. É interessante, porque quando nós estamos em momentos como esse, a gente quer ouvir o que Deus está falando, o que Deus está... A gente fica desesperado. A questão é que o que nós estamos vivenciando hoje, Deus já disse ontem. As profecias, preste atenção você que está assistindo, você precisa pegar o seu caderninho de anotações, você precisa pegar o seu bloco de anotações aí no celular, e você precisa ir às mensagens anteriores, às profecias anteriores,
para ver o que é que Deus já disse, as profecias que foram liberadas. E o que Deus está falando agora, o que Deus está falando nesses dias, são palavras para amanhã. Então eu não posso desprezar as profecias em momento nenhum, porque as profecias que já foram ditas, elas estão me norteando hoje, mas o que Deus está falando hoje, Ele vai me nortear amanhã. Anotar uma pregação não é para ter lá arquivos e arquivos de pregações anotadas, não, querido. Eu me lembro que no final da vida, Paulo está escrevendo a Timóteo, e dentre um dos seus pedidos para trazê-lo, no final da vida, ele diz assim: traga os pergaminhos, me tragam os livros. Paulo está dizendo: olha, pegue tudo aquilo que já está escrito e traga para mim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas me traga os pergaminhos, para que eu entenda o que estou vivenciando agora. Esses dias, e eu quero colocar aqui um novo desafio para você, durante essa semana, nos próximos dias, debruce sobre aquilo que Deus já disse. E quando eu digo se debruçar, é voltar para analisar as anotações, as profecias que já foram liberadas há pelo menos 6 meses atrás, do que Deus vinha dizendo, o que Deus vinha alertando, o que Deus vinha direcionando. Debruce sobre as suas anotações. E detalhe, o que Deus está dizendo nesses dias, debruce logo em seguida, porque são essas palavras que nortearão a nossa vida amanhã. Não despreze a profecia. Tudo aquilo que é dito em nome do Senhor, ser registrado, arquivado. Hoje nós temos a possibilidade de você poder ir até a internet e assistir novamente uma mensagem, algo que ficará para as gerações futuras. Mas existem os cadernos de anotação. Sabe aquele culto que você anotou algo específico, algo que você disse: meu Deus, eu preciso anotar isso. Volte, se debruce sobre eles, traga à memória aquilo que nos dá esperança, porque daí você vai entender, eu tenho certeza absoluta, você vai entender, Deus já estava nos preparando para os dias que nós estamos vivendo. Deus já estava sinalizando o que nós viveríamos. A questão é que a gente desprezou tudo isso. Então eu lanço um desafio sobre você essa semana. Se debruce sobre as suas anotações. Volte pelo menos 6 meses atrás e veja o que Deus estava falando. Traga verdades que te consolam nesses dias. Tragam palavras que irão direcionar os seus passos hoje. E não se esqueça que as profecias desses dias, as palavras proféticas ditas nesses dias, elas nortearão a nossa casa para os próximos dias que virão pela frente. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você aí a fechar os teus olhos. A curvar a tua cabeça. Enquanto os nossos irmãos da música se preparam aqui, eu quero orar com você. Pai, eu quero que cada um desses conselhos que nós ministramos aqui essa noite,
encontre no coração de cada um dos nossos irmãos uma terra fértil, preparada, pronta. Que nós possamos entender que a alegria vem do céu, não vem de coisas passageiras ou terrenas, vem de coisas celestiais. Que possamos orar sem cessar, independente da resposta ou do tempo, orando sem cessar. Senhor, que possamos dar graças em tudo o que está acontecendo, sem se conformar, mas grato, porque tudo é vontade ou permissão do Senhor. Que possamos não atrapalhar o Espírito nesses dias, de maneira nenhuma ser uma pedra de tropeço para a ação do Espírito, e que possamos, ó Deus, trazer a profecia em o seu devido lugar, em que não haja desprezo para nenhuma delas. É a nossa oração essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você agora